Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um Direto do Forno e hoje com um assunto quente. Você com certeza em alguma rodinha de amigos já ouviu falar que a história que a gente aprende na escola é errada, ou atrasada, ou cheia de doutrinação comunista. E é justamente por isso que eu estou fazendo o vídeo de hoje. Para quem não sabe, eu sou professor aqui na rede estadual de Minas Gerais. E eu acabo tendo muito contato com um material didático que não é o mais atual, algumas visões de história ou de análise que são meio defasadas, e é justamente por identificar certos vícios, na minha visão, claro, que eu estou fazendo esse vídeo. Porque se a gente está ensinando história, se a gente está passando informação, conhecimento à frente, é muito importante a gente ver que quando a gente faz isso de um jeito que a gente já debateu e viu que não é o melhor, a gente está contaminando gerações e gerações de alunos. E não porque a gente está dando a versão incorreta dos fatos, mas sim porque a gente acaba fazendo meio que estruturas de pensamento ou jeitos de se ver o mundo que vão acabar contaminando pessoas e as vidas delas. Como as pessoas veem a sua vida, como elas se inserem no seu tempo, como elas votam, como elas constituem família, enfim. Quando você dá a história de um jeito que a gente hoje, na universidade, acha que já teve um debate em cima e certas práticas não são as melhores, a gente acaba sim jogando certo conhecimento no lixo. Mas antes de eu falar disso, já sabe, já dá aquele like no vídeo, se inscreve no canal e se gostou, compartilha com os amigos. Agora, vamos que vamos! O primeiro vício que eu noto muito é justamente a preferência por decoreba. Essa ideia de você falar que história é só decorar capital, nome de tratado, nome de guerra, data, nome de líder de revolução, essas coisas. E isso diz muito até sobre a nossa educação. A erudição brasileira é muito nisso, de você decorar a citação, de você lembrar a data que aconteceu. Não à toa muita gente acha que história é só memorização, quando não é. História, quando a gente vê, por exemplo, na faculdade, é muito mais do que você entender quando aconteceu tal coisa e quem escreveu tal coisa, por exemplo. Mas sim entender nexos causais, relações, por que tal coisa aconteceu em tal ano, por que essa pessoa estava lá, o que fez ela estar lá fazendo tal coisa, por que tal coisa se relacionava com tal coisa que gerou tal coisa. É fazer pergunta, problema. Então, justamente que história deveria ser uma investigação de analisar as coisas, ver e tentar enxergar o mundo do passado com os olhos das pessoas que viveram lá, a gente fica tentando decorar e decorar, justamente achando que ter uma grande memória é sinônimo de ser um historiador, e isso acaba gerando uma grande tristeza em quem vai fazer história e percebe que não é isso que a gente faz durante o curso. Além disso, uma consequência que a gente tem dessa decoreba toda é justamente distanciar a história da pessoa que vive a história. Você lembra de Dom Pedro I, você lembra da Segunda Guerra Mundial, você lembra que em 1492 descobriram a América, mas você não sabe o seu bairro, você não sabe a sua história, você não sabe a história da sua família, você acha que história são fatos oficiais e não que é justamente o que você está fazendo quando respira, quando está vendo esse vídeo, quando acorda pela manhã. E é um certo menosprezo que acaba entrando também na esfera da vida. Porque muitas pessoas vão decorando nomes de personagens e coisas do tipo e vão fazer na vida justamente essa colocação, esse teatrinho de personagens. Você desenvolve papéis para eles. Então acaba tendo um personagem que é um vilão, um herói, e aí é muito fácil você criar personagens históricos e narrativas e ideias de mundo, e quando você vê, você está lá rezando para Dom Pedro II ou para Getúlio Vargas, odiando com todas as forças Adolf Hitler e Joseph Stalin, mas você não entende como os processos aconteceram, por que você está odiando, ou por que está amando, ou se era isso mesmo. Então essa decoreba, além de fazer essa mitificação, essa criação de pessoas não reais, parecem realmente personagens de livro, você acaba tendo a consequência de a pessoa não se sentir a heroína da própria história. Ela sempre estará lá, observando, de espectadora, alguma grande outra pessoa fazer um feito memorável, sem ao menos pensar que só o fato dela estar viva e agindo já é história. Então, Forno, por que as pessoas ensinam história desse jeito de decoreba? Isso é um vício bem maldito, porque remete até o século XIX, quando começou a educação pública e a gente estava ensinando história com um princípio bem definido. História era a narração do Estado-nação, de como o Brasil surgiu. Você tinha que entender a história, então, para entender como você está aqui vivendo no Brasil, por que está aqui. E isso tem vários erros, porque você acaba fazendo heróis da nação, vilões da nação, traidores, usando palavras bonitas, enaltecendo pessoas. E isso era um projeto, isso foi criado. Os professores pensaram
para lecionar isso, para você pensar justamente isso. Porém, as visões de história vão mudando e hoje em dia a gente não considera essa visão, pelo menos, não certa. Não tem isso, mas sim uma visão que acaba comprometendo muito a análise da história, a análise do tempo. Esse primeiro vício acaba se unindo a outros vícios, como é o nosso segundo, que é justamente essa ideia que você tem que ensinar tudo da história. Eu tenho um episódio com uma intercambista que eu conheci na faculdade, que ela lá da Inglaterra, e eu conversei com ela falando o que a gente aprendia na escola em história, que é a minha especialidade. E eu falei pra ela que a gente via história do mundo inteiro, e a gente estava cada vez mais incluindo mais conteúdo, principalmente a galera do cursinho e tal. Quando eu falei que a gente via história desde o Japão até a América do Norte, indígena, africana e tudo isso, ela arregalou o olho e falou: caramba, o seu Brasil deve ter gente muito inteligente. E eu fiquei pensando nisso. Isso é uma escolha pedagógica do ensino de história muito ruim. Porque primeiro você fica sem tempo para explicar as coisas ou fazer análises aprofundadas de certos processos, de certas coisas. Sem falar da Revolução Haitiana para depois falar da independência da América Espanhola, para falar da independência do Brasil e contextualizar com o Congresso de Viena e guerras napoleônicas. Olha o tanto de coisa. E é muita coisa. É por isso que muitos amigos meus, quando eu falo que a gente vê em história, e eu falo que são coisas muito curtas, recortes muito delimitados, que eles assustam. E isso para o estrangeiro também é assustador. Não era para a gente ter esse conteudismo, que também diz muito sobre a nossa ideia de intelectualidade, que é decoreba. E no caso, decorar o mundo inteiro. Mas ao mesmo tempo, a gente não tem esse preparo para a história do próprio aluno, da própria pessoa, e muito menos da história local. Isso eu acho que falta demais. A gente sabe por que a Revolução Francesa acontece, mas não sabe da cidade que a aula está sendo ensinada. A pessoa não está conectada no tempo. Ela aprende sobre a história da Índia, sobre Mesopotâmia, mas não sabe nada do bairro que ela mora. E eu acho isso um vício gigantesco, porque acaba inibindo a capacidade do aluno de entender ele na história e como ele vive. E isso está tirando a oportunidade dele ser o historiador da própria história, e eu acho isso terrível. E a cadeia vai se formando, porque o primeiro vício se une ao segundo vício e o segundo se une ao terceiro. Que eu vou falar aqui que é justamente o fato do professor não dar aula sobre tudo. O meu professor é comunista, ele não dá Mises ao falar de crise de 29. O meu professor é capitalista, ele não se dá o luxo de falar de como Lenin fez o exército vermelho triunfar na Revolução Russa. Gente, a gente está amarrado numa burocracia centralizada, a livros didáticos que muitas vezes a gente não tem controle, a gente está lá amarrado a 200 dias letivos, e fora que a gente também está lá tendo que dar matéria que seja cobrada por avaliações do Estado, muitas vezes centralizado numa salinha de burocrata. É difícil pra caramba. Eu vou colocar isso como um vício, mas é um vício complexo, porque ele não é um vício por si só. Ele tá junto a essa ideia de decoreba e de conteudismo absurdo da gente saber a história do mundo. Então, assim, realmente o professor não vai dar toda a matéria possível, é impensável. Mas ele é um vício de consequência, porque o sistema, a estrutura do conhecimento de história está tão sabotada por essa burocracia, por essa exigência de conteudista, por essa decoreba, que muitas vezes realmente o professor fica lá apanhando de aluno porque não deu certa matéria. E ainda tem que ouvir em rede social que o professor não faz isso porque é comunista ou capitalista. Pode até acontecer, mas a maioria das vezes é justamente porque a gente está de mãos atadas. E claro, pode ser também do conhecimento do professor, que nem sabe sobre aquilo e tem preguiça de dar aula. Tem caso para tudo, eu não estou passando pano para ninguém aqui. Mas realmente, você evitar certos assuntos ou simplesmente não dar tempo é um vício. Não realmente ativo do professor de ele não querer dar, mas sim é um vício estrutural. O primeiro e o segundo se unem no terceiro. E a última questão, gente, o último vício é essa certa doutrinação que existe, que motiva escola sem partido, muito pai brigando em reunião de escola. E é o seguinte, eu, por exemplo, na minha licenciatura de História, eu não li Paulo Freire. Eu mal li alguns autores esquerdistas, coisas do tipo, que tanto associam ao meu curso. Na verdade, a gente mal lia. Os cursos de licenciatura no Brasil têm esse mal terrível que, primeiro, as notas de admissão nas faculdades, principalmente públicas, são muito baixas, então tem uma certa seleção dos piores alunos, como as políticas públicas de educação, os estudos, tanto falam nos últimos tempos, assim como a gente tem uma severa falta de informação dos professores. E é por isso que muita gente acaba só lendo livro didático e colocando informação aleatória e fica nesse disse-me-disse,
E muitas vezes um professor pode passar coisa que é errada ou influenciada e coisa do tipo. Mas o ponto aqui é que a história não é mais sobre selecionar a verdade. Essa visão já foi abandonada. Eu, como historiador, não fico lá escavando achando uma verdade. Eu estou procurando fontes, eu estou procurando coisas para me basear, para entender como alguém viveu em algum tempo e fazer uma discussão em cima. E tipo, eu sou um doutrinador. O meu papel de professor é realmente doutrinar, explorar uma doutrina. E uma doutrina é uma estrutura de pensamento, na verdade, uma estrutura acadêmica, uma estrutura de conhecimento que você passa para alguém. Então, não adianta, você está passando conhecimento, você está educando alguém, você está sim, fazendo a cabeça, você está doutrinando. E isso não é certo e errado. O ponto é quando você realmente ignora que não existe essa verdade e vende para o seu aluno realmente com toda aquela força categórica e ainda fala que a sua versão está correta e pronto porque você estudou história. Você está evitando seu aluno de te contradizer, você está evitando seu aluno a problematizar, a criticar, a exercer a própria função crítica que você deveria estar desenvolvendo nele e, principalmente, você está fazendo um mau trabalho com o professor, gastando tempo da sua aula apenas para expor a sua visão. Uma coisa é você sentar e dar sua opinião e falar que isso é uma coisa realmente da aula. Outra coisa é você dar o seu pitaco, a sua versão com base na sua visão de professor, ouvir o outro, expor, chegar num consenso, num debate. O que importa é o conhecimento gerado ali. É aquilo, nós somos doutrinadores, mas a gente não tem que ser dogmático ou fundamentalista. A gente tem que passar o conhecimento e ouvir quem está recebendo esse conhecimento. E é aquilo. Claro que tem muito professor esquerdista, assim como tem muito professor direitista, e todo mundo puxa a sardinha para o seu lado, para os seus vícios. Seja a decoreba, seja o jeito de ver o mundo, e você acaba induzindo o moleque, o aluno, né, a votar, a viver daquele jeito que a sua visão coloca. E você esquece que, por exemplo, uma visão conservadora de escola é essa de decoreba, de você ensinar os heróis da pátria, ou como a sua nação se tornou grande. Ou que a vida e a história é realmente só luta de classes. Isso é uma coisa que você está jogando. Foca no debate, foca em trazer o conhecimento para o aluno, foca em fazer a coisa fluir. E aí você vai ganhar muito a sua aula, você vai ganhar muito na sua função se seu aluno falar: eu cheguei em casa e pesquisei sobre tal assunto e queria debater com você, professor. Nesse dia, você cumpriu a sua função. Você deu a ferramenta e a pessoa já está lá independente buscando conhecimento por ela mesma. Isso é uma doutrinação sua, mas uma doutrinação que realmente incentiva o diferente. E é disso que a gente está precisando nos últimos tempos. Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. E eu quero saber a opinião de vocês. Você acha que você aprendeu história errada? Você teve bons professores que te abriram a cabeça para o diferente, ensinaram a história como essa arte de entender o tempo de outras pessoas, de entender nexos causais? Ou você teve muito professor só na decoreba, só no papinho, só na doutrinação? O que você acha? E se você gostou, eu gostaria de saber. Quer que eu fale mais sobre a minha experiência de professor dando aula de história? Ou de algumas reflexões que você acha que eu poderia fazer e que seria legal? Deixe sua opinião nos comentários. E muito obrigado, galera, porque chegamos aos 300 inscritos e vocês estão ajudando demais a esse canal de cumprir a missão dele de difundir conhecimento universitário, acadêmico para a sociedade. Essa ponte, ela pode acontecer na escola e é para isso que eu estou fazendo esse vídeo. Mas principalmente nos tempos de hoje, ela tem que acontecer em todos os lugares. Conhecimento nunca é demais. E se a gente invadir mais as redes sociais, vai ser inclusive muito melhor. Galera, muito obrigado.